Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô sozinho. Tá nada! Tá nada, meme hétero. Mas, cara, obrigado por aceitar mais uma vez participar. Agora oficializou, é de casa. Já era, gente. Terceira vez, eu já tô perdendo as contas. Só explicando o episódio de hoje, não temos pauta. A pauta de hoje é: abrimos um relato no Reddit e a gente lê o que tá lá. Então vai ser o caos que foi semana passada, quem assistiu a live e viu como foi, igual o Fishtail falou aqui no Discord, R$2 ou um trauma surpresa ou um trauma misterioso, saímos traumatizados. O alerta gatilho fica aqui. Sim, é sem aviso hoje. Eu não sei a pauta, não sei o que eu vou ler. A Sibeli também não sabe o que ela vai ler. Então, se a gente traumatizar, me desculpa, você tá avisado. Fica aqui, a partir daqui a gente não sabe o que vem. É isso. Mas só pra lembrar, vocês que estão aqui no chat, se vocês quiserem essa live toda semana, acesse o apoia.se, com R$5 você já consegue ter acesso a nossas gravações. Então, só chegar chegando que você já vai entrar no link do Discord. Então, quem começa, Si? Então, eu peguei aqui uma história que é pequenininha e parece ser leve. Seria bom pra gente começar, talvez. Então, beleza. Se tu julga leve, só bora. O título, que é Meu Primeiro Encontro com um Fantasma. Então, assim, uma história levinha, sobrenatural, porque a próxima que eu já escolhi, que eu gostei do nome também, é terror real. E terror real é muito mais assustador. Aham, com certeza. Posso começar, então? Pode. Olha, já tô até me metendo. Ai, você é a primeira, tá? Com licença, eu tô muito abusada. Já é de casa, não tem nada disso, não. Já sou de casa. Vamos lá, então. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Essa história é real, embora somente os meus pais se lembrem dela, pois eu tinha 3 ou 4 anos de idade. Eu, 21, aí tá entre parênteses AMAB, eu não sei o que significa. É que quando coloca esse entre parênteses, você traduziu, às vezes não traduz. Então, tipo, M homem, F mulher. Sim, só que ficou tipo um negócio esquisito, não tem o gênero então da pessoa. Eu estava brincando no outro cômodo, provavelmente com Legos ou outra coisa, não me lembro bem. De qualquer forma, os meus pais estavam na cozinha. Depois de um tempo, eu fui a eles e reclamei sobre uma senhora idosa que estava sendo irritante. Eles me perguntaram o que eu queria dizer, e eu disse que estava brincando, mas eu não conseguia me concentrar, pois uma senhora idosa irritante ficava me fazendo perguntas. Eles me seguiram de volta e disseram que não tinha ninguém lá. Eu olhei para eles e disse, sim, ela tá ali e ela é irritante. Eles me perguntaram qual era o nome dela, mas não me lembro bem depois de tantos anos. De qualquer forma, era o nome da minha bisavó. Ela morreu depois de alguns anos antes de eu nascer. Meus pais, até hoje, trazem isso à tona toda vez que falamos sobre fantasmas. Nossa casa é mal assombrada, mas apenas por nossa família ou pessoas que conhecemos. Não tivemos um encontro com fantasmas que não conhecemos. Esse encontro foi o primeiro de uns 30 encontros com fantasmas. Eles não nos visitam com tanta frequência e quase nunca fazem notar, mas nunca teve um grande motivo. Achamos que era minha bisavó que me visitou porque ela queria saber como estava indo seu neto, meu pai, e me viu, seu filho, e ficou feliz, e só queria me conhecer. Sinto falta dos fantasmas, embora eles sejam assustadores às vezes, mas eu queria obter respostas claras deles. Em vez disso, eles estão apenas usando seus corpos para se expressar. Essa é a história. Tem uma continuação aqui que eu não sei do que se trata, mas tem uma continuação. Você quer que eu leia? Pode ler. Foi um fofo susto, foi gracinha. Foi gracinha, né?
Eu tinha que falar sobre isso, já que é o primeiro encontro com um fantasma que não conhecíamos. Ah, mudou aí o esquema. É bem curto, mas eu preciso falar sobre ele. Foi há uns 2 meses. Meu pai sofre de garganta fraca, pois ele comia errado na juventude e é uma doença genética. Ele ronca muito. Você pode ouvir do outro lado da casa. Ele começou a usar equipamentos que o ajudam a respirar, já que ele não consegue completamente devido à garganta fraca. Ele parou de roncar completamente quando usa esse equipamento. De qualquer forma, isso foi antes de tudo isso. Então ele roncava no momento desse encontro, né? Desse momento em que ele viu esse primeiro fantasma desconhecido. Minha mãe e meu pai estavam dormindo e minha mãe acordou devido a um sentido. Ela viu uma perna do meu pai no ar, quase 45 graus para cima. Ela acordou e contou a ele. Ele ainda estava meio adormecido quando olhou para baixo da cama, mas a viu. Era uma senhora idosa. Não alguém que conhecíamos, mas estava segurando sua perna para cima. Ele se assustou e puxou a perna para trás. Ele olhou de volta para a senhora, mas tinha sumido. Ele olhou para o corredor ao lado de fora do quarto, cuja porta estava aberta, e viu a senhora olhando para ele. Achamos que era porque, às vezes, ele tentava respirar, mas ele não parou quando isso aconteceu, como dito antes. A moça provavelmente estava com medo de que ele morresse, então ela pegou a perna para acordá-lo. Não sabemos o que era, como ele a viu, mas aconteceu. Essas histórias não são inventadas, tá? São reais, ou são muito raras devido a coincidências, ou são muito reais. Achamos que são reais. O que você acha? Então, e aí? Quem nunca se assustou com uma pessoa tendo apneia, primeiramente? Não, isso por si só, você parar de respirar no meio da noite, sabe? Você ter esse problema, pra mim já é o próprio terror, gente. A minha avó tem apneia e ela fica engasgando durante o sono, é bizarro. Bizarro, parece que realmente vai morrer a qualquer momento. Gente, imagina você ter uma síndrome, uma doença que faz você parar de respirar. E fica engasgando durante o sono, a pessoa nem acorda. Tem uma amiga minha que a mãe dela tem apneia e tem que dormir com esse equipamento que conta na história, assim, é completamente assustador. Mas, gente, tudo bem, fantasmas desconhecidos são mais comuns de você ver. Agora, você ter o costume de ver os seus parentes que já se foram, tipo assim, aqui é tipo Harry Potter, sabe? Que você já conhece os fantasmas do castelo. Não se incomode, minha avó tá atrás de você, você não vai ver, mas só... Eu vim aqui te apresentar a minha família. Essa aqui é minha bisa, esse aqui é meu tatara, esse aqui é minha tia-avó, que já faleceu. Mas foi um susto. E até o segundo, que eu achei que fosse ser um pouquinho diferente, tipo, piorzinho, mas aparentemente tava se preocupando com o pai dela. Sim, foi fofo até também, até a segunda. Sim, fofinho. Gente, olha, comecei bem, comecei com fofuras. Começou. Deixa então eu lançar a minha. Venda de garagem de um culto. Gente, tem um cachorro latindo nos fundos. Então, se aparecer latido de cachorro, não é meu, não consigo controlar. Então é o que dá pra. É o que tá tendo. Vamos abraçar o doguinho. Não é culpa dele, eu que tô gravando no horário do latido dele. As poucas pessoas a quem contei essa história sempre riem ou me zoam, mas eu juro pela minha vida que é verdade. Sempre amei vendas de garagem. No verão, quando eu tenho um dia livre, muitas vezes dirijo o dia todo, procurando por diferentes vendas, gastando meu tempo. Cerca de 2 anos atrás, eu estava fazendo isso, dirigindo à procura de placas de venda de garagem, indo gradualmente para áreas rurais e aproveitando a paisagem. Me diverti não me perder nas estradas de terra. Às vezes você vai encontrar ótimas vendas assim. Vi uma placa de venda ao lado de uma grande pedra com algo religioso esculpido nela, como aquelas que as igrejas têm. Eu não consigo me lembrar o que ela dizia. Céu de Deus, algo religioso, eu não me lembro. De qualquer forma, eu imaginei que deveria ter coisas boas, já que era uma organização religiosa. Então, eu decidi parar. Virei minha nova caminhonete na estrada de cascalho estreita e longa, e as árvores abriram para uma clareira com a bela casa branca. Havia longas mesas espalhadas com roupas dobradas, brinquedos infantis e esse tipo de coisa. Mas nada que me interessasse. Deveria ter umas 30 pessoas andando pela propriedade, mas todas vestiam macacões cinza. Ok, estranho.
A única que parecia estar olhando os produtos era um senhor idoso, cuja caminhonete também estava estacionada ali. Mas, além da gente, só tinha os macacões cinza. A mulher na mesa improvisada com uma caixa de dinheiro começou a conversar comigo quando eu me preparava para sair. Me aproximei para bater um papo amigável e notei que atrás da casa havia cerca de 10 pequenos edifícios cinzas, de onde as pessoas de macacões cinza entravam e saíam. Após algum papo casual, ela notou que eu estava olhando. Sim, nós todos moramos aqui. É ótimo. Cara, você quer entrar e saber mais? Ela tinha um brilho estranho nos olhos, e eu tentei murmurar alguma desculpa, quando ela fez um sinal para 3 caras que estavam arrumando as mesas e eles vieram me cercar. Sério, entra, a gente prega a paz e a palavra de Deus, você vai gostar. Ela pegou minha mão e correu a me puxar em direção à casa, enquanto os caras seguiam e eu protestava fracamente. Então, o senhor que estava olhando os livros de bolso parece notar a situação e se aproxima. Ele olha para a mulher e diz: Desculpa, senhora, nós realmente precisamos ir. Acho que ela não está interessada. A mulher parecia chocada, mas soltou minha mão, e os caras recuaram. Ele era um senhor magro, e eu uma mulher pequena, mas aquele senhor incrível me pegou pelo braço e me levou rapidamente até a minha caminhonete. Enquanto eu agradecia e gritava para as pessoas desejando sorte com a venda na garagem, ele sussurrou em voz baixa: Você realmente precisa sair daqui. Minhas mãos estavam tremendo, e todos os macacões cinza apenas se viraram e ficaram nos encarando em silêncio, enquanto eu tentava pegar as minhas chaves. O senhor ficou ao lado da minha janela aberta enquanto eu lutava para ligar o carro e tentar dar ré naquela estrada de cascalho estreita. Tentei fazer a minha manobra de 3 pontos, mas o carro deslizou por uma valeta rasa ao lado da estrada e eu comecei a entrar em pânico. Calma, coloca a tração nas 4 rodas, ele disse calmamente. Eu não sei como, eu sussurrei freneticamente. Eu tinha o Jeep havia apenas alguns meses e nunca tinha tido um carro com tração nas 4 rodas antes. Achei que aprenderia eventualmente. Ele me explicou calmamente como fazer, e ficou ali me guiando até que finalmente consegui tirar o Jeep do cascalho e sair de lá o mais rápido que eu consegui. Gritei um agradecimento para ele e ele acenou antes de entrar na caminhonete. Contei para minha família e alguns amigos, que riram e disse que nunca ouviram falar de nenhum culto nessa área, provavelmente só uma venda de igreja na casa de algum membro. Eu já dirigi por aquelas áreas depois do ocorrido, mas eu nunca vi a pedra com inscrição. Embora, para ser honesta, naquele dia eu fui bem longe das áreas rurais, sem ideia de onde eu estava. Só sabia a direção geral para voltar para uma estrada principal e eventualmente encontrar um caminho para casa. Acho que posso ter escapado de um culto meio fora do radar, mas juro por Deus que isso aconteceu. E agradeço a Deus por aquele senhor ter me ajudado a sair de lá. Quantos anos essa pessoa tinha? Não fala. Nossa, porque eu super imaginei uma criança, só que eu não sei se é uma criança, porque parece muito que tava chamando ou pra participar, ou pra sacrificar, ou Pra ser aliciada, né, de alguma forma. sabe? Eu acredito que pra participar, porque ela tava olhando com curiosidade. Mas eu tenho um medo, tipo, de entrar num hospital e não conseguir sair de lá mais. É um medo bastante específico. Cara, eu tenho esse sentimento, tipo, eu tenho medo de entrar na terapia, falar umas coisas que eu sinto e ir direto pra ela. Tá. Nossa, e tem uns filmes sobre isso. Tem até American Horror Story, que a moça, a segunda temporada, que a moça vai fazer um jornalismo lá dentro, e de repente fica presa. Cara, eu morro de medo de visitar um hospital psiquiátrico e não sair de lá nunca mais. Nossa, tá, é um medo pertinente mesmo. É específico, mas é um medo pertinente. Então, tipo, imagina, eu vou na vendinha de garagem de uma seita e de repente tô lá, preso, nunca mais saio, participando dos rituais. Você já faz parte da seita. Então, tipo, Vamos aqui fazer parte, é isso. tipo, você pisca e de repente você tá 30 dias lá e não consegue sair nunca mais, e de repente você tem ciência disso tudo. Não, gente, eu tenho medo de me enfiar. Tipo assim, eu acho muito interessante seitas, sabe? Pesquisar sobre, coisa e tal. Mas, gente, eu morro de medo de me ver no meio de uma, sabe? Do nada. Que nem tem um vídeo da uma menina que postou no TikTok
TikTok, ela falando que ela percebeu que a igreja dela era uma seita. Ela deu uma pequena exagerada, né? Igreja evangélica e tal. Então tinha suas palhaçadas ali dentro que não necessita, sabe? Mas assim, eu fico com medo de me ver no meio de uma situação, ser coagida. É um medinho que me passa. Sabe, porque quando você vai pesquisar sobre seitas, você vê a cientologia. Você sabe sobre a cientologia, pelo menos o básico, assim? O básico, o que eu já escutei em podcasts. Então, é tipo assim, você não pode falar com ninguém, você não pode... Você tem que trazer pessoas, mas se a pessoa sair, se você é casado, a pessoa sair, você não fala mais com a pessoa, sabe? Essa coisa de fazer a cabeça da pessoa, e aí não tem mais o que você possa fazer pra salvar a outra pessoa que entrou. E de repente você tá nesse meio todo, nessa trama toda, né? Sim, é porque é muito difícil de sair. Sabe, é uma coisa que não é tranquila de sair. Sim, é bizarro, hein? O Leonardo falou aqui no chat A Ilha do Medo, eu acho que deve ser um filme que aborda isso. Nunca assisti. A Ilha do Medo, adoro a Ilha do Medo. Ah, vai ser um filme de terrorzaço pra você. Aquelas, né? Eu vou assistir. Mas assim, acaba que falar que Ilha do Medo é sobre isso é um pequeno spoiler. Ah, spoiler. Acaba sendo. Só que é muito legal, é um filme muito legal. Se você não assistiu, eu recomendo. Vamos pra próxima, então? Gente, estávamos no playground até agora. Agora já tem um aviso de not safe for work. Então, então não me responsabilizo, tá? Chama-se visão noturna. Era o verão antes do meu último ano da faculdade. Meu irmãozinho, sempre interessado em coisas militares, ganhou um par de óculos de visão noturna de aniversário e deixou no meu apartamento. Uma noite, eu estava entediado e decidi experimentar o óculos em uma área de caminhada arborizada / reserva natural próxima. Em retrospecto, isso parece uma ideia muito estúpida, já que eu estava sozinha. Ah, é uma mulher, gente. Tá tudo traduzido como homem, mas é uma mulher. Mas eu era jovem, era estúpida e fiquei toda animada com a possibilidade de ver veados e outras criaturas da floresta em seu habitat natural noturno. Eu estava familiarizada com essas florestas. Meu melhor amigo e eu já tínhamos caminhado lá à noite antes e nunca encontramos mais ninguém. Nossa área é principalmente rural e bem segura. Eu não esperava nenhum problema. Estacionei na pequena área de estacionamento, escassamente iluminada. Ignorei a placa Park Closed at 10, o parque fecha às 10, e entrei na floresta, óculos de visão noturna na mão. Era uma noite de meia-lua naquela noite, e essa era a única luz que filtrava através da copa das árvores. Estava bem escuro, e eu não quis colocar os óculos até encontrar um lugar para sentar. Então eu iluminei o meu caminho com uma mini maglite no meu chaveiro. A Maglite é aquela de cabeça? Ah, tá bom, sei. Algumas vezes pensei ter ouvido um pequeno farfalhar na floresta a uma boa distância, mas não era nada fora do comum e atribuí isso à atividade animal. Espero que seja o cervo que eu vim esperando ver. Depois de caminhar uma boa distância, encontrei um tronco caído para sentar e coloquei os óculos. Não sei se você já usou óculos de visão noturna antes, mas o efeito é impressionante. Eles podem transformar a escuridão quase total em um dia claro. Tudo aparece em tons de verde, mas bastante brilhante e claro. Por um tempo, eu me diverti olhando ao redor do meu ponto de observação de tronco caído. Alguns esquilos brincavam nas folhas próximas e uma grande coruja piscou os olhos de lâmpada para mim de um galho de árvore. Nenhum veado. Porém, comecei a pensar que talvez eles não chegassem perto de mim, na escuridão ou não, se eu me sentasse bem ao relento em um tronco. Então decidi encontrar um lugar onde pudesse ficar um pouco mais escondida. Avancei um pouco mais para dentro da floresta e finalmente encontrei uma árvore enorme, perfeita para escalar. Sempre adorei escalar árvores, então não foi nada para mim içar-me entre alguns galhos e me acomodar para esperar o meu veado. Ela quer esse viado, gente. Viado, apareça para a mulher, pelo amor de Deus. Não consegui ver nenhum. O que vi, iluminado em verde brilhante de visão noturna após cerca de 10 minutos de espera, foi isso. Um homem.
vestido da cabeça aos pés, com roupa de cor escura, caminhando furtivamente pela floresta. Ele vinha da mesma direção que eu vim e estava claramente tentando se manter escondido, movendo-se de árvore em árvore, olhando ao redor cuidadosamente antes de seguir em frente novamente. Parecia muito que ele estava procurando por alguém. Levei alguns momentos para perceber que ele estava carregando algo, e quando vi o que era, os pelos da minha nuca se arrepiaram. Ele tinha uma faca, uma das grandes, e segurava como se esperasse usá-la num futuro muito próximo. Não era temporada de caça aos veados, e essa era uma reserva natural onde a caça de qualquer tipo de espécie era proibida. E de qualquer forma, o cara estava sozinho, não estava vestido como um caçador, não tinha veados à vista, e muito poucos caçadores matam suas presas com facas. De repente, fiquei terrivelmente ciente da minha situação. Uma jovem sozinha, desarmada, no meio da floresta à noite. Isso foi nos anos 90, então nada de celulares. E mesmo que eu tivesse um, eu não me sentiria segura usando ele para chamar a atenção. Eu não sabia como ele conseguia enxergar tão bem no escuro. Eu acho que os seus olhos tinham acabado de se ajustar na escuridão. E eu estava com medo dele olhar para cima e me ver. Fiquei ali sentada com medo de me mover, com medo de respirar. E o observei enquanto ele continuava o seu processo metódico e furtivo de escanear a floresta em busca de quem ou o que diabos ele estava perseguindo. Eu escaneei ao redor, mas não consegui ver mais ninguém, mesmo do meu ponto de vista alto. E o pensamento nauseante me ocorreu de que ele poderia estar me procurando. Lembrei-me dos ruídos farfalhantes que ouvi na floresta quando cheguei. Então eu pensei mais um pouco e me lembrei de outra coisa. Um carro branco que tinha me seguido muito perto durante a maior parte do meu caminho até a reserva natural. Eu estava irritada e um pouco assustada agora. Mas quando eu virei para a área de estacionamento da reserva natural, o carro branco passou por mim e seguiu seu caminho. E eu não pensei mais nisso. Agora, eu me perguntava horrorizada se esse era o motorista daquele carro, se ele tinha dado a volta, visto meu carro, estacionado sozinho no estacionamento, se ele tinha entrado atrás de mim. Fiquei sentada, paralisada de medo, e observei o homem pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi mais meia hora ou mais. Houve um momento de parar o coração quando ele parou bem abaixo da árvore que eu estava e eu tinha certeza que ele ia olhar para cima e me encontrar, mas ele não fez isso. Depois de um tempo, ele pareceu desistir de qualquer plano que tivesse em mente, e eu ouvi ele dizer: "Dane-se", e ele começou a voltar na direção de onde tinha vindo, a direção do estacionamento. Fiquei na árvore, molhada de suor e chorando, até o sol nascer algumas horas depois. Então desci ainda apavorada, segurando a pequena lata de spray de pimenta no meu chaveiro. Fui o mais rápido que eu pude para o estacionamento. O homem estava lá. Meu para-brisa foi quebrado com uma pedra e alguém raspou todas as laterais do carro com algo afiado. Presumivelmente, uma faca gigante que eu tive sorte de não ter cravada no meu peito. Graças a Deus pelos óculos de visão noturna que me deixaram vê-lo antes de que ele pudesse me ver. E graças a Deus pelas árvores grandes com galhos resistentes. Estuprador assustador da floresta, nunca mais vamos nos encontrar. Enfim, o homem estava lá, nesse sentido é que, tipo assim, ele passou por ali, né? Porque na hora que falou o homem estava lá, eu achei que ele estava lá. Tem um edit aqui dela. Para responder algumas perguntas que eu recebi nos comentários, liguei para a polícia quando voltei para casa. 2 policiais muito legais vieram ao meu apartamento e fizeram um boletim de ocorrência. Infelizmente, essa foi a última vez que eu ouvi falar. Pelo menos ela tava mocada, né, em algum lugar. Mas o carro dela é destruído, porra. O que não poderia fazer com ela, né? Gente, ela esperou até o amanhecer, eu ficaria ali até... Ih! Cara, mas assim, longe de mim culpar a vítima. Não estou aqui para culpar a vítima, ok? Ok. Mas, velho, se eu vejo alguém seguindo meu carro durante um bom tempo, eu não vou parar numa reserva natural que o parque tá fechado e que só tem mato. Então, assim,
Não é culpa da vítima, até porque nunca é culpa da vítima. Ela pode estar lá, é um direito dela. Mas assim, vivendo no mundo em que vivemos, bora, né, ter mais cuidado. Colocando um contexto, né, que a gente falar que não culpa a vítima nesse caso, mas a gente tá tirando do contexto que a gente vive numa sociedade que de fato é perigosa. Sim. E é perigosa naturalmente na cidade. Ai, tô andando na rua, tô não sei o que, posso ser assaltada. Mas um carro te seguindo, você parar numa reserva natural. E você percebeu antes, né, que ela tava. Depois ela fala, eu vi que tava me seguindo, e tu para. Sim, sabe? Não, aí é realmente complicado. Mas, assim, ela foi esperta de ficar esperando na árvore, sabe? Pelo menos isso. A tia Tommy fez um comentário muito pertinente aqui, que a gente não pode esquecer nunca que é mulher, e isso pode custar a nossa vida. É verdade, tia Tommy. Nossa, é super verdade. E que bom que ela falou que era mulher, sabe? Porque muda completamente o contexto. Muda completamente. A próxima que eu separei é Uma Mulher Cantando à Noite. Postei minha história como resposta a um tópico no Ask Reddit e me disseram que eu deveria postá-la aqui. Então, aqui tá. Crescendo, eu sempre quis andar de bicicleta à noite. Algo nisso me parecia muito legal. Só quando fiz 13 anos a minha mãe finalmente deixou. Ela me disse para usar capacete, levar meu celular, pegar uma lanterna e definir os limites de onde eu poderia ir. Ela me deu cerca de 6,5 km, o que para mim era muito. Assim que o sol se pôs, eu parti. Eu adorei. Não tinha ninguém passeando com seus cachorros, nenhuma criança correndo por aí, a temperatura estava perfeita. Tava sendo muito divertido. Tão divertido que ignorei os limites que minha mãe estabeleceu. Olha só, onde eu tava andando era cheio de trilhas para caminhada. Era uma daquelas áreas gramadas entre dois bairros. Havia um longo caminho que descia uns 180 metros em um ângulo de 25 graus. Eu tava voando morro abaixo, me divertindo muito e passei direto pelos limites. Minha mãe colocou esses limites por um motivo. Tudo dentro das regras estava perto de casas e pessoas. Fora desses limites, mais especificamente, o lugar onde a trilha que eu estava seguindo era deserto. Depois de 15 minutos pedalando por essa trilha de terra, eu vi alguém cantando. Parecia estar a uns 10, 12 metros à minha frente. Parei de pedalar para ouvir melhor. Era a voz de uma mulher. Ela estava cantando Eleanor Rigby, dos Beatles. Mas ela não cantava as palavras, apenas a melodia da voz. A voz dela era estranha. Sabe quando você tá com um catarro na garganta e sua voz fica estranha e arranhada? Era assim que estava a voz dela. Eu fui me aproximando para tentar vê-la e cheguei perto o suficiente para ver a silhueta de um cabelo balançando para cima e para baixo, como se ela estivesse fazendo um headbang. Decidi pegar minha lanterna e pensei que talvez essa pessoa precisasse de ajuda ou alguma coisa assim. Ou talvez fosse alguém insano e a luz assustaria. Então, tirei a lanterna do bolso, apontei para ela e liguei. No momento em que a luz atingiu, ela parou de se mover completamente. Ela estava de costas para mim. Tinha um cabelo nojento que parecia grudado em tufos. Parte do cabelo dela também estava arrancado. Ela vestiu um moletom vermelho muito grande e chamativo. Eu estava quase paralisado de medo. Acho que ela também. Juntei toda a coragem que eu pude e disse desculpa num jeito bem, tipo... Opa, sala errada, e ela não respondeu. Desliguei a lanterna e coloquei de volta no bolso. Quando eu tava virando a minha bicicleta, ela gritou. Ela gritou de uma maneira horrível, horrível, em um tom muito agudo. Eu quase me caguei enquanto me jogava de volta pra bicicleta. Ouvi a voz dela se aproximando atrás de mim, e saí pedalando o mais rápido que eu pude. Eu não olhei para trás e não parei de pedalar. Os gritos dela foram ficando mais fracos e mais fracos até que se dissolveram no uivo do vento. A Joana mandou aqui no chat falando assim: nossa, ele julgando a voz da Mona, o cabelo, etc. Que otário. Realmente ele foi julgando toda mulher, né? Tipo, detalhes. Sim, é bizarro de qualquer forma, porque ela tava com um tufo faltando, né, do cabelo. Então, era isso que eu ia falar. Tipo assim, beleza, julgou o cabelo, mas ela estava com o cabelo faltante. É, como se tivesse arrancado. É, como se tivesse sido arrancado. Aí tá tudo certo. Você pode até, inclusive,
dá aquela preocupada. Não, então, no começo, ela nem achou que a pessoa precisava de ajuda, né? É assustador, principalmente ele estando sozinho, ele tinha 13 anos, não tinha? 13, assustou, acabou ele que assustou a moça ao invés da moça assustar ele. Os dois estavam assustados, igual quando você vê uma barata, um rato, aí ele se assusta, você se assusta também, todo mundo se assusta, todo mundo sai correndo. Aham. Cara, eu tô com uma aqui que o nome. Não, primeiro que eu vou nos comentários ler, né? Como é que tá as ideias, né? E uma tá falando, essa foi a história mais terrível que eu já li. E o outro é, puta que pariu. Você deve ter ficado aterrorizado. Queremos saber sobre essa história. Não, mas deixa você ler primeiro e depois eu entro com a minha. Eu separei uma aqui, que não é muito grande, não. Mas é o tipo de história que me assusta de verdade, assim, pensar nessa possibilidade. Eu acho que eu não vou ler o título, não. Beleza. Essa é do Let's Not Meet também. Eu tinha 19 anos e ficava até tarde na câmara escura da faculdade para revelar um filme para minha aula de fotografia. O prédio de fotografia, antigamente um depósito de tabaco, era um casco escuro e frágil perto de alguns trilhos de trem solitários em uma parte pouco movimentada do campus. Terminei de revelar meu filme perto da meia-noite e saí, nervoso como sempre por estar sozinho à noite nessa parte deserta da cidade. Tava escuro. Várias das luzes da rua ao redor do estacionamento estavam apagadas. E as poucas que restavam estavam ligando, emitindo uma luz fraca e bruxuleante, que palavra feia, que não fez nada para me tranquilizar enquanto eu me dirigia para o meu carro. Eu o ouvi antes de vê-lo, um raspar de pés no asfalto. Ele disse, "Ei, você pode me fazer um favor?" Eu me assustei e deixei minhas chaves caírem. Ele murmurou um pedido de desculpas por me assustar. Eu percebi que ele estava usando um agasalho de corrida e mancando. "O que você precisa?" eu disse. Ele mancou 1 ou 2 passos em minha direção. "Eu acho que eu torci meu tornozelo. Você pode me levar até o pronto-socorro?" O hospital universitário ficava a uma curta distância da estrada. Hesitei. O cara parecia perfeitamente agradável. Ele parecia estar com dor. Mas eu tinha acabado de terminar um livro sobre o serial killer Ted Bundy, que atraiu alguma das suas vítimas, fingindo ter um braço quebrado e pedindo ajuda para carregar livros até seu carro. Quando elas se inclinavam para colocar as coisas no banco do passageiro do Fusca dele, ele deixava elas inconsciente com um pé de cabra e as enfiava dentro do carro. Essa cena me passou pela minha mente enquanto eu olhava para esse cara. Também me ocorreu pensar por que diabos alguém ia querer correr nessa parte assustadora da cidade. Me desculpe, eu não posso fazer isso, mas eu posso ligar para alguém para você. Tem um telefone no prédio de fotografia ali. Eu não tenho ninguém para ligar. Eu acabei de me mudar para cá, eu não conheço ninguém. Você não pode me levar? Ele se encostou em um carro e estremeceu enquanto se abaixava para esfregar o tornozelo. Eu vou chamar a ambulância, ofereci. Não posso pagar por isso. Viva o SUS. Eu não tenho seguro de saúde. Você pode me levar? Eu te pago 20 pratas. Havia alguma coisa na maneira como ele disse essa última parte, alguma coisa errada. Como aquele exercício na minha aula de atuação, onde tivemos que recitar My Head is a Little Lamp, como se estivéssemos fazendo um monólogo trágico ou um discurso furioso. Havia um tom surgindo que não combinava muito com as palavras que ele estava dizendo. Uma urgência crua que chegou lá dentro de mim e apertou um botão de pânico com força. Houve um momento de silêncio entre nós. Não posso te ajudar, eu disse. Eu tô indo embora. Eu agarrei as minhas chaves, deslizei ela entre os meus dedos do jeito que minha mãe tinha me ensinado para que eu pudesse usá-las como uma arma se alguém viesse até a mim. Eu mantive meus olhos nele enquanto eu andava rapidamente até os últimos metros para o meu carro. Ele me observou e ia embora, ainda encostado naquele carro, com uma expressão neutra no seu rosto. Longe do estacionamento escuro, dirigindo pelo campus com a minha música alta, o medo desapareceu. Comecei a me sentir um pouco culpada por deixar o cara lá, embora eu soubesse que eu tinha feito o que minha mãe e meu pai gostariam que eu fizesse. Eu estava prestes a entrar no estacionamento do meu dormitório quando eu percebi que precisava pegar algumas coisas para o café da manhã do dia seguinte. Então eu voltei na direção que vim. Cerca de 1 minuto depois, o meu estômago se apertou.
Lá estava o cara com roupa de corrida, correndo pela calçada. Seu tornozelo perfeitamente bem. Mais tarde naquele verão, 2 estudantes da minha faculdade foram atacados nos mesmos trilhos de trem. A garota sobreviveu, mas o namorado morreu. O homem que os atacou era um serial killer, apelidado de Railroad Killer pela polícia. Ele assassinou dezenas de pessoas em vários estados, a maioria delas perto de trilhos de trem. Só vi a foto dele na TV anos depois, mas a foto me fez suar frio, como quando vi aquele cara correndo pela rua. Não posso ter 100% de certeza, mas o meu instinto diz que eu escapei de um serial killer aquela noite. Tá, ok, ela deu de cara com o serial killer. E sorte que ela não ajudou o cara com o tornozelo quebrado e torcido. Cara, é muito complicado, porque a gente fica com... A gente que a gente bacana, gente boa, a gente fica se sentindo culpado por não ajudar o outro cidadão que está ali precisando de ajuda. E só que pessoas ruins se aproveitam dessas coisas. Então, gente, infelizmente, sejam mal educados nessas situações. Não tem como. Não tem como. De noite, no escuro. Aqui no Brasil, essa desculpinha não se cria, né? Que aí é só a gente falar, chama aqui o SAMU pra você, não tem problema. Encontros com serial killer, já teve até um episódio aqui no podcast. É bizarro, né? Você imaginar que tu deparou com um serial killer. Sim, eu lembro de uma história, eu acho que foi a Má que contou, não lembro. Mas era uma história que vocês contaram também, que eu fiquei toda arrepiada, de uma família que tava viajando num trailer, se eu não me engano, alguma coisa assim, que em um poço de gasolina eles se encontraram com um cara que depois eles viram que era um serial killer. Gente, esse tipo de história me deixa assim, que nem famosas que, tipo assim, ai, encontrei com o Ted Bundy, quase fui pega pelo Ted Bundy, quase vítimas, me deixam muito nervosa, sabe? É bizarro, bizarro. Essa aí já subiu um pouco o nível. Já subiu um pouco o nível. Eu tô com medo do que eu vou ler, de verdade. É, você vai ler aquela Boazona que o pessoal tava... Aham, tava comentando. Ela é um pouco maior do que essa. Daí um tempinho, mas eu tô com medo do que eu vou ler. Eu tô bem curiosa. Isso aconteceu há 2 anos, no dia do meu 28º aniversário. Eu estava trabalhando numa pequena barraca de café de 2 lados, somente drive-thru, a cerca de 30 minutos de Seattle. Eu estava trabalhando lá há cerca de 1 ano nesse ponto. Eu sempre estava escalado para trabalhar no turno de fechamento durante a semana e no turno de abertura nos fins de semana. Nos 7 anos que trabalhei como barista neste ponto, nunca fui confrontado com uma situação que desafiasse meu sentimento de segurança enquanto trabalhava sozinho. E apesar de ter ouvido inúmeras outras histórias ao longo dos anos de outros baristas na área que sofreram interações violentas ou perigosas com alguns de seus clientes, eu me considerava sortudo por não ter me colocado entre eles. Infelizmente, nesse dia, isso mudaria. Quinta-feira, 7 de novembro, 18h45. Eu estava me preparando para fechar o stand às 19h, como de costume. Era muito raro que tivesse clientes passando por este stand por volta das 18h30. E por isso me senti pular um pouco quando levantei os olhos da máquina de café expresso que eu estava limpando e vi um homem parado atrás do vidro da janela fechada ao meu lado. Para aumentar o meu alarme, ele não fez barulho algum ao se aproximar do stand e não tentou chamar a minha atenção quando chegou lá. Ao invés disso, ele ficou atrás da janela em completo silêncio, sua boca extremamente fixada em um sorriso de aparência não natural. No começo eu nem tinha certeza se ele era um cliente, considerando a ideia de que ele poderia fazer parte de um grande grupo de moradores de rua que eram conhecidos naquela época por residir na área e que ocasionalmente vinham até o stand para pedir café ou água de graça. Por razões de segurança, eu normalmente evito atender clientes que chegam sem hora marcada depois do anoitecer. Mas como ele agora sabia que eu tinha visto, as regras de um bom atendimento ao cliente exigia que ao menos reconhecesse o fato de que ele estava lá. Então, relutantemente, eu decidi atendê-lo. Ele se apresentou como Ivan. Ele tinha mais ou menos a minha idade e parecia razoavelmente bem cuidado no sentido de que suas roupas e aparência em geral pareciam bem limpas. E apesar de um leve sotaque do leste europeu, seu inglês era muito bom. Seus olhos, no entanto, eram completamente enervantes.
Seu olhar fez meu estômago se sentir desconfortável, e imediatamente minha intuição estava me alertando de que algo sobre esse indivíduo estava muito errado. Todas as bandeiras vermelhas possíveis estavam começando a aparecer em minha mente, e eu não conseguia me livrar da profunda, quase avassaladora sensação de escuridão que sentia vindo dessa pessoa. Havia um mal nele que eu não conseguia ignorar, embora eu logo descobrisse exatamente por que estava me sentindo assim. E depois de cumprimentá-lo tão educadamente quanto pude, apesar das minhas crescentes hesitações, eu comecei a preparar a minha máquina para fazer uma bebida para ele. No entanto, ele não parecia saber o que queria pedir, e perguntei 2 vezes o que poderia começar para ele antes de, silenciosamente, reconhecer o fato de que provavelmente não estava aqui pelo café. Eventualmente, ele abandonou o pedido completamente e, ao invés disso, direcionou nossa interação para uma conversa fiada. Ele me perguntou de onde eu era, há quanto tempo eu estava trabalhando naquele stand e coisas do tipo. Respondi a cada uma dessas perguntas com respostas curtas e abruptas, esperando que meu tom e clara falta de envolvimento transmitisse o fato de que eu não estava interessada em continuar nenhuma outra conversa, já que ele não era um cliente pagante e porque eu estava prestes a fechar. Depois de uma longa pausa, ele pergunta lentamente: "Então, você namora?" Irritada, respondi secamente: "Não." Nesse ponto, eu estava completamente pronta para encerrar nossa interação. Então eu disse a ele que precisava terminar de fechar para poder ir para casa. Ao ouvir isso, ele se afastou da janela onde estava parado, mencionando em sua descida de que ele estava ansioso para me ver de novo muito em breve. 1 minuto ou mais se passou e ele estava fora de vista. No entanto, meu instinto me disse que ele não estava muito longe. Eu poderia sentir sua energia escura por perto. Eu sabia que ele estava me observando de algum lugar além da minha linha de visão. Cautelosamente, fechei o stand, tranquei as portas e janelas, caminhei até meu carro e dirigi para casa. No dia seguinte, eu tinha quase me esquecido do encontro que eu tive com aquele cara e fui trabalhar como de costume. 19 horas e, mais uma vez, eu tô prestes a terminar meu turno e fechar o stand. Eu tô quase terminando de fechar o caixa quando, em um breve momento de movimento, chama minha atenção ao lado de fora da janela, do lado oposto do stand. Viro minha cabeça em direção à área em questão e lá, à vista de mim e das câmeras de segurança, estava o cara de ontem. Meu estômago afundou mais rápido do que eu sabia ser possível e imediatamente percebi o quão frio estava dentro daquele stand. Ele sorriu para mim com um sorriso predatório, acenou com a mão e começou a abrir a janela fechada na frente dele, ao invés de esperar que eu cruzasse a pequena distância dentro do stand que estava entre nós e abrisse para ele, como eu normalmente faria. E, embora eu não apresentasse agressivamente, havia algo incrivelmente ameaçador na sua escolha de fazer isso. Isso me deixou me sentindo impotente, irremediavelmente insegura naquele momento. E esse não era um sentimento com o qual eu estava familiarizada, ou, como aprendi, particularmente afeiçoada. Quando finalmente consegui me recompor, eu limpei a garganta e disse a ele, com toda a firmeza possível, que estava fora do meu expediente e que não poderia fazer nada para ele, pois a minha máquina já estava limpa, minha caixa já estava fechada naquele dia. Seu sorriso se alargou ainda mais quando ele respondeu: "Tá tudo bem, eu não vim para tomar café, eu vim por você." Ao ouvir isso, eu notei a mudança de energia que se formava entre nós. O medo que eu tinha sido dominado anteriormente agora fez uma transição repentina e chocante para um nível de irritação de linha vermelha. "Não me importa o que você veio buscar," eu disse a ele tão severamente quanto pude. "Vai ter que esperar até amanhã, porque eu, já fechei." Com isso, ele riu um pouco antes de finalmente levantar suas 2 mãos em sinal de rendição, dizendo: tudo bem, justo." Seu sorriso desapareceu. Seus olhos ficaram ainda mais focados em mim e seu olhar se intensificou. "Eu te vejo amanhã," ele disse, de uma forma que parecia menos uma declaração e mais uma ameaça. Engoli em seco e assim que ele saiu de vista, corri até a janela, fechei com força e tranquei ela. De novo, apesar de não conseguir confirmar visivelmente sua presença por perto, eu sabia que ele estava lá e eu podia sentir os seus olhos fixos em mim. Saí do stand rapidamente, entrei no meu carro para dirigir para casa e dessa vez, no entanto, ele permaneceu fortemente em minha mente pelo resto da noite, me roubando completamente o sono. A manhã seguinte era um sábado, então, como sempre, acordei muito cedo para trabalhar no turno de abertura das 5 da manhã. Cheguei ao stand às 10 para 5 e nas primeiras horas do meu turno tudo estava como normalmente seria. 8h30 chegou e agora, finalmente, não estava mais congelante e escuro lá fora, como as manhãs de novembro aqui tendem a ser. O sol havia rompido as nuvens e a estavam queimando constantemente.
Enquanto eu admirava o clima pela janela do stand, notei uma caminhonete familiar se aproximando. Conforme ele se aproximava, reconheci que era meu ex-namorado, Jonathan. Achei isso excepcionalmente estranho, pois ele e eu não tínhamos terminado muito legal no momento, devido à traição dele que acabou com o nosso relacionamento há cerca de 6 meses. Ele parou lentamente na borda da janela aberta que eu estava ocupando e perguntei a ele com ceticismo o que ele estava fazendo ali. Eu tenho certeza de que provavelmente não sou quem você gostaria de ver hoje. Eu sei, mas eu só queria passar aqui e lhe desejar um feliz aniversário e ver como você tá. Quando eu estava prestes a agradecer pelos desejos de feliz aniversário e informá-lo de que não, de fato ele não era alguém que eu queria ver naquele dia, eu ainda estava muito magoado com a traição dele. Eu notei alguém a cerca de 100 metros de distância, se aproximando do estande, a pé, e era o Ivan. Sussurrei rapidamente para Jonathan que precisava que ele ficasse aqui comigo, mesmo que outro cliente parasse para ser atendido atrás dele, até que o cara que tinha acabado de chegar fosse embora. Eu podia dizer que ele foi capaz de registrar o medo nos meus olhos, e ele concordou imediatamente em ficar. Eu trouxe o máximo de foco em meu comportamento que eu consegui naquele momento, e me virei para encarar a janela do lado oposto do stand, assim que Ivan se aproximou dela. Eu andei lentamente até ele e percebi imediatamente que ele estava chorando. Seus olhos estavam vermelhos e algumas lágrimas pingavam lentamente por suas bochechas. Desconsiderando seu estado emocional óbvio, eu informei a ele que precisava ir embora, pois eu não iria atendê-lo. Antes que minha declaração chegasse à sua conclusão, ele cortou minhas palavras abruptamente. Eu não preciso mais disso. Você pode ficar com isso. Ao dizer isso, ele jogou o que mais tarde eu reconheci como seu passaporte russo no suporte, através da janela aberta. Peguei ele intrigado com a mistura de cautela e desinteresse e perguntei por que ele não precisava mais daquilo. E ele disse, eu simplesmente não preciso. Deixei que suas palavras pairassem pesadamente entre nós enquanto eu tentava dar sentido em minha mente ao que um gesto como esse poderia significar. Se é que poderia significar alguma coisa. Antes de sentir uma forte mordida de pavor dentro do meu peito. O medo penetrou tão lentamente em minha garganta antes de finalmente escapar pelos meus lábios em um suspiro audível, trazendo a Ivan a confirmação que ele esperava de que eu entendi o que estava prestes a acontecer aqui. Nenhum hóspede em um país estrangeiro descartaria ou abandonaria voluntariamente seu passaporte, a menos que pretendesse ver concluído um ato de finalidade absoluta. Em um esforço para cortar a conversa não verbal que acontecia dentro do olhar fixo que Ivan e eu tínhamos atualmente um no outro, eu olhei por cima do ombro para Jonathan, que agora tinha um olhar de que porra tá acontecendo aqui no seu rosto. Em um instante ele reconheceu o medo desesperado e suplicante nos meus olhos, e isso fez com que sua própria expressão mudasse rapidamente para uma urgência e pânico, enquanto ele tentava entender o que tinha acabado de acontecer entre esse estranho e eu. Quando me virei para Ivan e notei imediatamente que seu choro havia parado, suas lágrimas agora foram substituídas por um olhar do que eu só posso descrever como completa e absoluta insanidade. Esse é o ponto em que a dinâmica da nossa interação mudou indefinidamente. Deus veio até mim ontem à noite em meus sonhos, ele começou lentamente. Ele me disse que você vai ser minha esposa. Você é minha esposa. Você é minha. Você foi feita para mim. Um sorriso sádico e doentio curvou os cantos da sua boca de tal forma que era quase fisicamente doloroso de testemunhar. Meu coração começou a se jogar violentamente contra o interior do meu peito e a adrenalina subia pelo meu sistema. Você é minha esposa, ele afirmou de novo. Você é minha esposa e agora você vem comigo, agora mesmo. Então, só comentar uma coisinha. A Joana comentou ali, parece aquele menino que diz que vai casar com a dublê da Larissa Manoela. Eu botei a mãozinha na boca justamente por conta disso. O pessoal tá falando isso em peso aqui no Discord, aqui. Eu não tô sabendo. Você não sabe desse caso? Não. Passada. Termina de ler então que eu te conto depois. Com isso, ele colocou as mãos firmemente na borda da janela que estava diante dele e começou a se sentar nela. Percebendo agora que ele estava tentando rastejar pela janela e entrar no stand, eu praticamente me joguei na pequena distância entre ele e eu e rapidamente bati a janela, trancando ela. Ele empurrou seu peso de volta para fora do parapeito e fez uma pausa e então começou a me dar um olhar que me fez realmente entender o significado de ter o sangue gelado. Senti o interior de mim começar a tremer de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Uma vibração ansiosa que estava percorrendo todo o meu corpo. Isso ainda não tinha acabado. Eu entendi isso. Com isso, Ivan me ofereceu uma piscadela rápida e começou a se mover com um propósito óbvio em direção ao fundo do stand.
Logo eu pude ouvir um fraco, mas distinto bip-bip-bip dos botões sendo pressionados no teclado eletrônico que prendia a fechadura da porta dos fundos. Ivan estava tentando passar pela única entrada real que o stand tinha. Na minha mente, eu sabia que não tinha como ele conseguir adivinhar o código de 4 números, e descartei qualquer preocupação de que ele conseguiria entrar. Não vai ser tão fácil, eu disse baixinho, embora não tivesse certeza se realmente acreditava nisso. Uma percepção repentina de que eu tinha falado isso muito cedo chegou como um peso morto jogado diretamente no meu estômago. O pavor que se seguiu ao que eu ouvi em seguida é algo que eu nunca vou esquecer. Ele se chocou violentamente em meu estado mental atual com tanta força que eu quase caí alguns passos para trás. A adrenalina imediatamente tomou conta do meu sistema por completo e em um instante minha visão se fechou. Quando eu ouvi o som fatídico do teclado eletrônico indicando uma entrada de código bem sucedida, seguido pelo alto e pesado barulho da fechadura de aço recuando rapidamente para dentro da porta, tudo o que eu pude ver foi a porta da minha frente se abrindo. Nada mais. Era como se tivesse um holofote brilhante iluminando aquela porta e o mal que estava prestes a passar por ela. Tudo ao meu redor caiu na escuridão. O tempo parecia ter parado completamente. Eu não tinha mais noção dele, ou do espaço ao meu redor no qual eu estava ocupando no momento. Quando a porta começou a se abrir lentamente do lado de fora, eu podia ouvir um grito quase ensurdecedor ressoando poderosamente pelas paredes do stand, expelido apenas por uma força de medo. Enquanto eu estava ali completamente paralisado, eu testemunhei a maior faca que eu já vi entrar pelaquela porta, seguida pela mão firmemente agarrada de Ivan ao redor dela. Foi só então que eu percebi que o grito que estava ouvindo era o meu, quando Ivan passou o restante do seu corpo pela abertura da porta dos fundos e para dentro do stand, meu grito de repente silenciou. Antes de continuar, deixa eu dizer que, até que você experimente pessoalmente uma situação que exige que você acesse sua resposta de lutar ou fugir, você não tem ideia de qual vai ser a sua resposta final. O tipo de medo necessário para acionar esse mecanismo de defesa em primeiro lugar é maior do que a maioria das pessoas imagina. Como você vai reagir a ele vai ser involuntário. Nesse momento, eu reconheci o simples fato de que, independente do que esse cara tinha planejado para mim aqui hoje, eu pretendia sobreviver. E não simplesmente sobreviver, mas eu pretendia executar uma lição que claramente esse cara precisava aprender. Nunca subestime a capacidade de alguém de preservar ou a luta que os move. Lembrando que Jonathan ainda estava na sua caminhonete do outro lado do stand, eu corri para a janela e gritei desesperadamente através do painel de vidro agora fechado e trancado. Jonathan, ele tem a porra de uma faca! Os olhos de Jonathan ficaram enormes, e ele abriu a porta do motorista e voou da sua caminhonete em direção aos fundos do prédio. Então, no canto mais distante da minha visão, eu avistei uma presença escura e ameaçadora entrando no espaço pequeno do interior do stand. Ivan, agora parado a não mais de 10 pés de distância de mim, cheirava a um mal que tomava conta a cada centímetro do espaço dentro desse pequeno prédio que agora a gente ocupava junto. Isso deixou o ar tão pesado ao meu redor que a respiração começou a ficar difícil. Parecia espesso e tóxico nos meus pulmões, quase me fazendo engasgar. À medida que minha luta para respirar aumentava, Ivan começou a fechar os poucos metros de espaço que ainda nos separavam, dando passos lentos e provocantes em minha direção. Sua faca estava firmemente agarrada em suas mãos, que descansavam ao seu lado, mas o olhar que ele tinha em seu rosto naquele momento era tão intenso que parecia como se fosse feito da sua própria lâmina. Ele usou seus olhos para me cortar, profundamente, repetidamente, e falou suavemente através da sua violência visual. Você é minha esposa. Você é minha esposa. Ivan finalmente conseguiu dar apenas 3 passos em minha direção antes que eu visse o braço sendo jogado em volta ao seu pescoço por trás, enquanto eu estava ali, em um estado de paralisia devido ao meu medo. Eu observei Jonathan puxando Ivan de volta pelo pescoço com tanta força que seus pés voaram para baixo dele. De repente, Ivan e Jonathan estavam no chão, bem ao lado de fora da porta, com Jonathan prendendo Ivan em uma chave de braço que mostrou quase impossível de se livrar. Jonathan gritou instruções estritas para Ivan não se mover, nem um único músculo, ou ele iria sufocar a porra da vida dele. Surpreendentemente, Ivan permaneceu completamente imóvel, sem dar nenhum sinal de resistência. Jonathan chutou a faca para longe do seu alcance e disse para eu pegá-la, prendê-la e chamar a polícia. Parecia horas antes que a polícia chegasse, graças à enorme quantidade de adrenalina ainda no meu sistema, embora na realidade tenha sido apenas alguns minutos.
Logo, toda a área ficou completamente tomada por mais policiais que eu já tinha visto responder a uma única chamada antes. Tendo me movido muito pouco do lugar onde estava inicialmente, desde que eu liguei para a polícia, eu observei enquanto pelo menos 6 policiais desciam sobre Ivan de uma vez, aliviando o aperto de Jonathan em volta do pescoço e o detendo à força, mais do que o necessário para o meu prazer silencioso, e o carregando praticamente amarrado para uma viatura que o esperava. Aparentemente, enquanto falava com os policiais depois de ser contido com segurança e não poder fugir, Ivan insistiu continuamente que eu era a sua esposa. Afinal, Deus lhe disse que eu era destinada a ele. Eu pertencia a ele. Ele estava lá naquela manhã simplesmente para receber o que lhe havia sido prometido. Não queria ter lido essa história. Nossa, uma que a gente tá vindo só de perseguição e violência contra a mulher, e agora me vem uma dessa. Então, é momentos tipo assim, é um episódio livre. Pra você ver como é que é a realidade. A gente tá pegando sortido e é só violência contra a mulher atrás de violência contra a mulher. Porque quando a gente faz uma pauta, a gente escolhe ali, a gente faz um balanceamento. Sim. Aqui, cara, a gente tá vendo que é igual a Tia Tami falou aqui no grupo do Discord, que o pior terror é sempre um homem, né? Sim. Que nem a mulher da floresta. Tava doido pra encontrar um viado. Entrou um homem na floresta, acabou. Acabou. A Fisteio falando aqui, o Fê resolvendo nunca mais trazer esse formato de episódio. É verdade, o primeiro e o último. Êêê! Não, mas é interessante, é interessante. Mas então, me lembrou bastante o menino. É porque você falou assim, virar live de fofoca, né? Tipo, o episódio de fofoca. Menino, mas é um caso mó creepy de um menino que ele cismou, assim. Ele é crente e cismou que a Maressa, que é a dublê da Larissa Manoela, era antigamente, que ela estava destinada para ele. E aí foram pesquisar mais, porque ele tava postando vários vídeos sobre isso. Não, gente, eu vou me casar com ela. Uma pena que ela tá namorando, ela vai casar comigo. Mas aí, tipo assim, ele é mó stalker dela, sabe? Ele fica comentando em tudo quanto é post. Ele fica, sabe, perseguindo ela pela internet. Aí, enfim, agora ele voltou de novo, dizendo que ia dar uma parada, mas ele não para de falar isso, sabe? É meio creepy, porque, gente, pelo amor de Deus, sabe? Stalker, né? Tem o vício na pessoa, né? A fissura. Sim, inclusive eu ia te perguntar, vocês já trouxeram um episódio sobre Stalker? Já. Quando for fazer de novo, me chamem. Beleza, Stalker é bizarro. Mas sempre que eu levo pro canal, o pessoal pira, assim. Aham. O pessoal gosta de ouvir stories. Stories. Stories International, ela. Stories. Eu sou muito international. Eu acho que é porque é um medo tão comum mesmo, sabe? Tipo, das pessoas, ainda mais hoje em dia, sabe? Você tem o primeiro nome da pessoa, você encontra até a tataravó dela na internet. Sim. Ó, a gente já tá com um tempo legal de episódio. Bora pra última de cada? Vamos pra última de cada. E assim, eu separei uma história que talvez vá pro lado da violência contra a mulher também, só que pra um outro âmbito, é a história de babá. Eu sempre acho interessante a história de babá. Por que eu acho que vai pra esse lado? Porque meio que tá... O título traduzindo assim, Babysitting Gets Creepy. É tipo, ser babá está ficando assustador. Faça por esse. Como eu adoro histórias de babá, que elas sempre entregam, eu resolvi clicar. Vamos nessa então, e seja o que Deus quiser, gente, é isso. Inclusive, eu já li uma palavrinha ali que já fica o alerta gatilho, tá? E uma palavrinha complicada ali. Comecei a ser babá aos 13 anos para ganhar dinheiro extra para gastar com coisas terrivelmente embaraçosas, como o CD do Fall Out Boy. Eu quase sempre trabalhava para os clientes do meu pai, advogado, e era indicada pelo boca a boca. Eu estava tomando conta de uma família que tinha uma menina de 9 anos e um menino de 7. Os pais pareciam legais, embora um pouco rabugentos.
me dando uma agenda cheia pra seguir e brincando, ameaçando bater em qualquer menino que misteriosamente aparecesse depois que eles fossem embora. Parecia cruel da parte deles me acusarem de conhecer um menino, já que basicamente parecia um bebê crescido com aquele cabelo crespo naquela idade. Quase imediatamente após os pais irem embora, a menina canta com uma voz aguda e assustadora. "Estamos sozinhos agora!" "Eu sei", o garotinho interrompeu. "Vamos brincar de estupro?" Foi de 0 a 100 muito rápido. Era essa palavrinha que eu disse que tá complicado. Olhando pra trás agora, sei que o garoto provavelmente só ouviu o termo na TV, sabia que a palavra era chocante e disse isso só pra causar uma reação. Eu acreditei totalmente na hora, gaguejando de olhos arregalados e mudando de assunto rapidamente. Essas crianças foram um inferno pela próxima hora. Eu não as deixaria assistir South Park na TV porque os seus pais não pareciam ser do tipo que deixaria seus filhos preciosos de 7 e 9 anos assistirem a um programa como aquele. Assim que eu disse não, a garotinha casualmente disse: "Ah, tudo bem, agora vamos jogar PlayStation na sala de estar. Sinta-se à vontade para assistir aqui." Eu sabia exatamente para onde eu estava indo. Eu disse que eles poderiam assistir a qualquer outro programa de TV na sala enquanto eu preparava o jantar para eles. Os pais tinham deixado instruções para fazer sanduíche para eles. Eu poderia lidar com isso. Antes mesmo de eu ter tirado o pão, eu ouvi um estrondo enorme. Parecia que a garotinha quebrou um copo. Eu fiquei irritada, mas no final, sem nenhuma maneira de puni-la, eu limpei tudo enquanto essas duas crianças incrivelmente estranhas assistiam com olhos arregalados. Jogando o vidro quebrado no lixo, voltei a fazer os sanduíches. Sou vegetariana, então enquanto as crianças comeram frango, fiz uma salada simples para mim. Assim que eu estava terminando, o garotinho gritou no que, mesmo do meu estado hipervigilante como babá, adolescente responsável, soou como uma pantomima de dor. No entanto, eu corri para o sofá na sala de estar para ver como ele estava. "Meu tornozelo!" ele gritou, jogando-se dramaticamente no sofá. Enquanto eu tentava descobrir como ele tinha machucado, entre aspas, o tornozelo, a garotinha saiu do quarto. Perifericamente, eu estava ciente disso, mas realmente não dei atenção, porque eu estava focada no garotinho fingindo estar com dor. Ele continuou dizendo: "Fui me levantar, mas doeu muito, eu não sei." Repetidamente, até que seus olhos, de repente, se voltaram para logo atrás de mim, onde eu podia ver a garotinha parada com um sorriso perturbador no rosto. Ele foi curado milagrosamente. Sim, louvado seja o Senhor. Nesse ponto, eu estava pensando que essas crianças eram realmente estranhas, ansiavam por atenção um pouco demais e provavelmente precisavam de mais envolvimento dos pais. Seja como for, eu tinha 13 anos e aqueles $60 estavam apenas a 4 horas de distância. Coloquei os sanduíches para os dois comerem na mesa de jantar, fui pegar o refrigerante para os dois e voltei. Depois de servir o refrigerante, percebi que eles nem tinham dado sequer uma mordida nos sanduíches ainda. Perguntei o que estavam esperando. Eles sorriam, esperando você dar uma mordida no seu. Estou tão feliz que eu tive um pressentimento de abrir a parte de cima do pão do meu sanduíche, porque quando eu fiz, vi vidro. Vidro quebrado. Vidro quebrado que eu tinha jogado no lixo. Olhei horrorizada para as duas crianças pequenas me encarando com sorrisos gêmeos ameaçadores. Eu perdi o controle gritando: "Você tá falando sério? No mínimo, você poderia ter machucado a minha boca. O que tem de errado com vocês dois?" Em vez de chorar, ou se desculpar, ou fingir estar envergonhados ou confusos, esses dois pequenos filhos da puta começaram a rir. Não como crianças. Era muito baixo. Não era aquela risada boba e livre que crianças riem. Era baixo e ameaçador. Nunca vou me esquecer daquele barulho. Minha reação imediata foi: essas crianças são muito novas para rir desse jeito. Liguei para minha irmã mais velha, que tinha 17 anos na época. Contei para ela chorando sobre o que tinha acontecido e ela veio e assumiu o controle por mim. Saímos da casa com calafrios depois que os pais chegaram. Nunca mais cuidei das duas crianças. O que não consigo superar é o nível de premeditação que houve ao jogar aquele vidro quebrado no meu sanduíche.
e a maneira totalmente implacável como elas reagiram à minha chateação. Elas eram diferentes de qualquer criança que eu já tinha conhecido. Meu filho. É uma linha muito tênue. Então, é porque é uma linha muito tênue entre, nossa, elas fizeram isso sem, tipo assim, sem ter noção do perigo de ela morder o vidro, entre fizeram de propósito e realmente pra dar merda. Não, eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo. Eles estavam. Eles riram, eles não pediram desculpa, eles tipo, mas o que ia acontecer? Não, eles riram. E assim, vamos combinar que eram 3 crianças ali? Eram 3 crianças. 13 anos de idade, velho, botar pra tomar conta de 2 crianças, deixaram 3 crianças sozinhas. Cara. A menina sem uma maturidade psicológica pra cuidar de 2 crianças. 7, 9 anos, gente, é a idade do capeta, criança capeta. Você vai deixar uma menina de 13 anos, que tá entrando na adolescência agora, sem saber de nada. Olha, estão falando aqui, a Fishtail. Criança quando quer é o diabo. Criança consegue ser tão cruel quanto adulto, às vezes mais. Porque eles não têm régua moral. Exatamente. E ainda podem usar, tipo assim, não, a gente não sabia. Meu Deus, se quiser ser dissimulado, sabe? Sério? Não é possível. Oh, meu Deus. Aqui no chat eu vim falando sempre conferir o sanduíche antes de comer. Mas cara, pode continuar, perdão, te cortei. Não, principalmente se você estiver cuidando de 2 crianças encapetadas. Eu já não gosto de criança porque o nível de crueldade delas é bizarro. Eu sou apaixonada por criança, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de criança, porque criança é um troço assustador. Mas criança é um bicho muito, que nem ele falou do estupro. Ele falou assim, vamos brincar de estupro? Com certeza ele sabia o que era e que ia causar um choque. Que nem uma vez eu tava num carro, eu era criança, tá? Eu tava num carro com minha mãe e meu pai, eu sabia o que era um motel. Eu já sabia, já entendia o conceito de motel. Eu, de sacanagem, cheguei e falei assim, o que é motel? Quando passou, porque eu queria testar. Criança testa. Criança é filha da puta, gente, não tem como negar. Criança é filha da puta quando quer. É, testando os pais ainda. Aí eu testava mesmo, gente. Quem que não testava, gente? Gente, porque eu queria muito ver o que iam responder, sabe? Tipo... Mas, olha, se eu fosse menina, cara, era 2 murrão. Eu ia aproveitar que eu era menor de idade, 13 anos. Quase da mesma idade da criança. Nossa, só, cara, eu ia grudar neles. De verdade. Cara, 4 anos de diferença. 4 anos de diferença da menina que tinha 9. Não, se eu tivesse no lugar dela, eu acho que eu ia chorar muito. Olha, eu li que essa é bizarra nos comentários. O cão na estrada. Esse evento em particular aconteceu há quase 1 ano, em meados de outubro. Alguns amigos e eu dirigimos para visitar um velho amigo nosso do ensino médio, Jorge, que agora morava a cerca de 1 hora da cidade. Passamos o dia inteiro com ele, já que era muito tarde, quando finalmente decidimos começar a dirigir de volta para casa. Minha amiga, Lisa, estava desmaiada no banco do passageiro. Ela tinha bebido um pouco e decidiu passar a viagem para casa dormindo. Minha outra amiga, Sam, estava sentada no banco de trás, atrás de Lisa, e estava jogando um jogo no seu celular. Eu, é claro, estava dirigindo. Eu estava seguindo as instruções do GPS de volta para a rodovia. Naquele momento, a gente estava dirigindo por uma rua escura com árvores grossas margeando ambos os lados. Tudo estava bem tranquilo, com os únicos sons que eu conseguia ouvir sendo do carro se movendo pela estrada e o rádio em volume baixo. De repente, meu carro deu um solavanco alto, foi como se tivesse batido em alguma coisa. Sam soltou um grito chocado enquanto Lisa continuava dormindo profundamente. Pisei no freio e o carro parou. Eu estava respirando pesadamente quando perguntei o que diabos tinha acabado de acontecer. Sam espiou pela janela traseira e engasgou. Ela se virou para mim com um olhar raivoso no seu rosto e gritou que eu tinha acabado de bater no cachorro. Eu olhei pela janela traseira e, com certeza, tinha um cachorro caído na estrada alguns metros atrás. Sam é uma grande amante de animais, então não fiquei surpresa ao vê-la ficar brava comigo. Ela estava prestes a abrir a porta e correr para ajudar o animal quando eu a parei. Depois que eu superei o choque de atropelar um cachorro, eu tive uma sensação no meu estômago que me disse que algo estava errado. Eu não sou nenhuma fanfarrona, mas eu me considero uma motorista muito atenta e segura. Meus olhos estavam na estrada o tempo todo, e eu me lembro distintamente de não ter visto nenhum cachorro na estrada antes do carro dar um solavanco.
Sim, tava escuro. Mas eu tinha certeza de que pelo menos eu teria visto o cachorro nos meus faróis antes de bater nele. Eu olhei pela janela traseira e dei uma olhada mais de perto no cachorro. Ou, pelo menos, o máximo que eu pude ver na luz avermelhada que vinha das minhas lanternas traseiras. Era um cachorro bem grande, pelo menos o Golden Retriever ou algo assim. Um detalhe em particular chamou minha atenção. Eu podia ver o rabo do cachorro abanando. Bom, eu não sou especialista em maneiras de animais, mas eu tinha certeza que a última coisa que um cachorro atropelado faria era abanar o rabo. Depois de um momento de reflexão, pisei fundo no acelerador e acelerei. Sam gritou comigo e me ordenou que eu voltasse, mas eu disse a ela que havia algo errado em toda a situação. E ela continuou a discutir, mas ficou em silêncio enquanto se virava para a janela traseira e perguntava: "Que diabos?", com a voz trêmula. Olhei para o retrovisor. Embora estivesse escuro, eu consegui distinguir as silhuetas de 3 grandes figuras emergindo das árvores na lateral da estrada. O cachorro agora estava de pé e pulando alegremente. As 3 figuras olharam em nossa direção enquanto pisava forte no acelerador e acelerava. Sam e eu ficamos em silêncio pelo resto da viagem para casa. Só alguns dias depois que contamos a Lisa sobre isso. Voltamos para visitar George algumas vezes desde então, mas sempre nos certificamos de sair antes do pôr do sol. Ainda assim, tenho medo de pensar o que teria acontecido se a gente tivesse saído do carro. Bizarra, né? Nossa, muito. Sim, é um novo método, tipo, tá certo quando vai pra São Paulo o medo de alguém tacar uma pedra do viaduto e acertar seu carro? Ah, um cachorro, né, atropelado. A tia tá me falando, gente, eu pedi sobrenatural, que aqui antes ela falou, isso, vamos pra um relato sobrenatural pra ficar mais leve, por favor. Ela falou, podia ser um skinwalker e recebi um assaltante. Eu comecei com um sobrenatural bem levinho. Então, parece que tinha alguma coisa na estrada que fez o solavanco e enquanto ela tava freando, o cachorro foi lá e deitou. Não sei. O Cassius mandou aqui, gente, mas o cachorro brotava logo atrás do carro, que a velocidade pra ele correr e fingir de morto. E ele tava adestrado, né, pra ele deitar. Nossa, mas que trabalho. Essa é elaborada. Mais elaborada que aquela cilada do ovo, você já ouviu falar? Que joga um ovo no seu vidro da frente do carro. Não, do ovo, nunca tinha escutado, não. Porque se você passar aquele negocinho de limpar, o vidro vai ficar péssimo. Se você jogar água, piora. Aqui, alguns comentários. Isso é ainda mais assustador por causa da quantidade de tempo e planejamento que foi investido nisso. Eles tiveram que treinar o cachorro especificamente para se fingir de morto imediatamente após um carro passar por ele, além de terem que, de alguma forma, jogar algo embaixo na frente do carro sem você perceber, enquanto ficavam completamente escondidos os seus faróis. Você se esquivou de uma coisa muito séria. Ainda bem que você tem destinos afiados. Ou seja, mais perguntas do que respostas. Gente, porque, tipo assim, foi um adestrador, gente. Porque pra pessoa adestrar o cachorro certinho pra isso, pelo amor de Deus, gente. Eu achei o golpe, a cilada mais elaborada que eu já vi na minha vida. De quando foi isso aqui? 9 anos atrás. Nossa! 2015. A Miss falando aqui, duvido até que fosse um dog real. Não, era um cachorro. Era de fato um cachorro. Tava mexendo o rabo, né? Tava mexendo o rabinho. Cara, agora me deixou com medo de dirigir à noite. Então, porque dirigir dá medo. É isso. Esse foi o episódio de hoje. O que você acha, Fê? Deu certo e episódio caótico? Então, deu não dando certo, né? Porque a gente só foi caindo aí em violência contra a mulher, né? Não gostaria. Apesar que a da babá não é tanto, né? Uma coisa mais entre crianças. E essa última, o golpe tá aí, cai quem não quer, mas independente do gênero, qualquer um. Sim. Então, eu gostei desse formato. Eu acho que vou adotar pra mais episódios. Eu acho que, assim, dá pra você fazer um especial, assim, de vez em quando, sabe? Eu acho que fica legal também, porque a gente já pegou de surpresa. Eu vou deixar uma enquete pro pessoal votar se eles gostaram ou não. E quem sabe a gente não fazer uma parte 2. Então, Chatami, pra fazer uma pré-seleção, eu não vou ter a mesma reação, porque eu não vou ter a experiência de abrir aqui na hora e tomar o susto com vocês, né? Mas, real, ficou
muita violência contra a mulher. Próxima vez que você me chamar pra um desse, eu vou botar o Vitor pra pré-selecionar as histórias pra gente. Ah, pode ser interessante uma terceira pessoa selecionar e a gente ter essa reação. Boa, interessante. A gente pode convidar alguns pauteiros e fazer isso. É interessante. Obrigado, você é gênia. Ah, moleque, tá vendo? Isso. Eu não venho só pra visita, não. Eu dou ideias. Show. Mas, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, vocês que escutaram toda essa gravação, toda a live, pessoal que tá aqui no chat do Discord também, vocês são sensacionais. Muitíssimo obrigado. Sim, obrigado por ter aceitado mais uma vez participar desse episódio comigo. Ai, obrigado por mais um convite. E é aquilo, toda vez que você chamar, estou aqui. Adorei. É isso, pessoal. Meu muito obrigado e cuidado nas esquinas. Tchau.